repassar também para as próximas gerações. Creio que esse legado é o legado da nossa família, é o legado que eu aprendi. Meu pai sempre me disse que não tinha herança para me dar, que não fosse o estudo. Eu acreditei nisso. Eu acreditei e até hoje não parei. A profissão do meu bisavô, como eu falei para vocês, era de açougueiro. Desse lado veio esse legado da educação. A minha avó era professora de matemática e português, formada na Escola Normal de Caeté. Ela tomou uma decisão, lá em Macaúbas, naquela época, de que ela precisava se mudar daquela cidadezinha pequena para formar os filhos. Mas antes de se mudar, ela, muito novo, manda o meu pai, creio que pelas minhas contas, pelos idos de 1967, manda meu pai para a Bahia, para Salvador, para a cidade da Bahia, para Salvador, estudar no Colégio Antônio Vieira. E ele lá estuda, se forma, presta o concurso vestibular para a Escola de Direito da Universidade Federal da Bahia, então berço de formação de grandes juristas do Brasil, não somente da Bahia. E ele escolhe esse curso por influência do meu tio Antônio, irmão da minha avó, que até o seu falecimento, eu acho que ele estava entre os 3 únicos rábulas atuantes reconhecidos pela OAB no Brasil. Para os que não sabem, aqui eu estou na casa do direito, né? Mas para os que não sabem, o rábula é um advogado que não frequentou uma universidade, mas que aprendeu a lida do direito. E meu pai também tinha alguns primos e tios que eram advogados. Ele depois trabalha na construtora Goiás Habita. Sempre me contou que, enquanto estudava, à noite trabalhava na compensação de cheques do Banco Econômico, como forma de juntar dinheiro. Isso é impensável para a gente nos dias de hoje. Ele depois vai para o município de Camaçari, onde então estava fundando o Polo Petroquímico, o maior polo petroquímico do Brasil, na cidade de Camaçari, e aí ele começa a aprender essa coisa da lida do direito público, de como trabalhar na gestão pública. Ele fez também um curso de administração de empresas e administração pública em maio de 1980, a convite do meu avô, saudoso avô Juvenil. O meu avô Juvenil havia vindo aqui para Rondônia a convite do então governador Jorge Teixeira. Meu avô Juvenil era compadre do então governador da Bahia, Lomanto Júnior. Os dois governadores se conversam, o então governador do território federal de Rondônia, Coronel Jorge Teixeira, conversando com o meu tio Lomanto, convida o meu avô, que naquela época atuava na estruturação, ele era fiscal de rendas, né, e meu avô é convidado para atuar no processo de formação da coletoria de rendas aqui do estado de Rondônia. Meu avô vem para cá, o pai da minha mãe, meu avô Juvenil, e depois ele convida a minha mãe e o meu pai para vir para cá em maio de 1980. Estamos falando de 44 anos atrás. Eu fiquei feliz de ver que a OAB está fazendo 50 anos, então meu pai chega 6 anos depois de a OAB Rondônia ser fundada, né? Chega aqui em Rondônia a convite do meu avô Juvenil e vai primeiro morar em Porto Velho. Minha mãe, bióloga, atuou, se eu não me engano, no Colégio Maria Auxiliadora, lá em Porto Velho, como professora de biologia. Então, em maio de 1980, ele chega em Rondônia. Meu avô trabalhava com os coordenadores da Secretaria de Finanças. Meu pai conheceu o então secretário de Finanças, o senhor Zomar Procópio de Oliveira, fez convite para que ele trabalhasse lá. Ele começa lá e chega em Jaú em março de 1982. Estamos falando de 42 anos atrás. A tiracolo, tinha 5 anos de idade. Eu não me lembro dessa história do sapato, mas eu sempre gosto de aprender história para contar depois. Então eu aprendi uma história que eu não conhecia. Tenho já 46 anos de convivência com meu pai, mas essa eu não conhecia. Ele veio para Jaú para participar do processo de implantação da comarca e coordenar o processo de fundação do município. Me lembro que veio trabalhar com o então prefeito nomeado, o senhor Raimundo Nonato. Se a memória não me falha, era esse o nome do então prefeito nomeado. E aí começa uma grande aventura. Aqui se instalou, foi secretário de Administração e Finanças do Raimundo Nonato. Depois do primeiro prefeito eleito, Leomar José Baratella, que está ali ao fundo, que ganhou uma eleição belíssima. Adoro contar a história dessa eleição, quando o Baratella joga a camisa ao povo e diz que isso é o que ele tem para dar e faz uma reviravolta e ganha uma eleição. Belíssima história.
e pôde fazer algo que ele já havia aprendido anteriormente no município de Camaçari, implementar todo o sistema legal e seus aparatos que regem uma legislação municipal. Atuou na gestão pública até o final do mandato do Baratella. Depois chegou a atuar no processo de intervenção do município na antiga administração do prefeito Sidney Guerra, pelo interventor Campanari, e eu, como espectador, mesmo criança, vi meu pai se desgostar da administração pública. Em todo esse tempo, sempre vi meu pai fazer jornada dupla, tripla, né? Meu pai, eu me lembro como se fosse hoje, menino, a gente que atendia o telefone, né? Servia de secretário, ele ia almoçar, ele botava a gente para atender o telefone, mas a nossa casa sempre foi um lugar de trabalho, né? Era um lugar em que as pessoas iam para se consultar, porque enquanto ele trabalhava na prefeitura, ele também exercia a função de defensor público federal. De defensor público, né? Na época não federal ainda. Enquanto atuava em suas outras jornadas, sempre atuou como defensor público em causas diversas. Lembro de ter visto seus escritórios em diversas localizações aqui em Jaru. Na Avenida Tiradentes, próximo ao Fórum, em diversos outros lugares, mas a sua casa sempre foi um lugar indissociável do trabalho e sempre foi um local em que atendia os seus clientes. Eu me lembro como se fosse hoje, meu pai, ele foi uma pessoa que vetou, em que ele impediu o grande empreendedor que existia em mim. Eu não sou empreendedor, né? Então eu me lembro como se fosse hoje. Eu estudei no Capitão Silvio, tenho um orgulho muito grande. Eu diria que foi o lugar que me formou e que me fez quem eu sou hoje. E eu tinha muitos colegas, né? Essa era a beleza, né? Então ali naquela escola, no Capitão Silvio, estudava o filho do Dr. César, mas também estudava o filho do rapaz que vivia, o pai do Toinho, que era pescador lá no Rio Jaru, né? E eu tinha colegas que vendiam picolé. Eu fazia tudo com dinheiro no bolso, eu quero vender picolé também. Aí eu fui na sorveteria Estrela, me lembro como se fosse hoje, eu peguei um carrinho de picolé, falei que era filho do Dr. César, né? Me deram um carrinho de picolé, e eu falei, rapaz, é hoje que eu vou fazer dinheiro. Aí eu chego na frente do escritório dele, ali na Tiradentes, numa casa branca, não tinha nem da placa, e aí ele tinha uma secretária que começa a vender picolé para os clientes dele. Ele saiu e, rapaz, ele ficou doido. Falou, filho meu não trabalha, filho meu tem que estudar. Eu falei, mas rapaz, eu tava ganhando um bom dinheiro, esse cara que tá agora. E aí ele acabou ali, essa foi uma das histórias da minha veia empreendedora que ele matou. Não, filho meu tem que estudar, não pode trabalhar. E lá vai ele voltar para devolver o diabo do carrinho de picolé. E não pude mais vender picolé. Uma outra história que eu tenho também, que ele vetou a minha vida empreendedora, ali do lado da nossa casa, antigamente tinha um barranco, né? E uma vez eu resolvi que eu queria concorrer com o seu João Gonçalves. E aí eu comecei a pegar as coisas todas, montei um barranquinho, montei uma tenda e comecei a vender um bocado de fruta, de coisa que tinha em casa. Aí ele passa, me vê fazer isso, filho meu, não trabalha, não pode trabalhar, tem que estudar. E aí eu tive que voltar com as coisas todas para casa. Então meu pai, infelizmente, né, vetou essa minha vida, essa minha veia empreendedora, graças a Deus. Eu segui por outros caminhos aí. Mas o meu pai, ele teve inúmeros escritórios aqui em Jaru, e eu gosto muito de lembrar da história, lembro dos nomes. Um dos escritórios que ele teve, me lembro do escritório que ele teve com o Dr. Henrique Garcedoso, com a doutora Hilda de Paiva Vicário, pessoas que são muito afetivas na minha memória. Depois ele teve o escritório com o tio Silvio, que foi lembrado aqui hoje, o Kinderman lembrou do tio Silvio, né? Teve outros, e também um escritório, um dos últimos que ele teve, com a tia Marta, a doutora Marta Calixto, que eu acho que não está mais aqui em Jaru, pessoa muito querida, saudosa, eu acho que um dos últimos que ele teve, e hoje ele toca o escritório dele com o Dr. Kinderman, eles dois sócios tocando o escritório. A vida e os caminhos, eles endurecem, embrutecem. Mas nunca podemos esquecer dos nossos valores. Dentre as características que aprendi com meu pai e aprendidas por mim, sempre percebi uma vontade de tomar para si o problema do outro e defender como se fosse seu. Eu me lembro ainda, como se fosse hoje, quando eu era criança, de estarmos no caminho indo para o lote. Meu pai parar ali na esquina da Tiradentes, tinha um senhor caído no chão, estava bêbado, e meu pai foi lá chamar seu Manel, que é vizinho da gente de frente, porque ele falou que era cliente dele e que a gente precisava ajudar o rapaz para levar em casa, porque o cara estava bêbado, escornado, lá na esquina, e a gente botou na caçamba da Saveirinho, que era da minha mãe, e levamos ele em casa. Eu sei do amor que meu pai tem pelo direito, como forma de transformar a sociedade e ajudar o próximo. Com ele aprendi que trabalho duro
é recompensa certa. E eu exerço essa verdade, esse aprendizado em todos e cada um dos dias da minha vida. É daqui dessa terra maravilhosa que sempre aprendi que em se plantando tudo dá. Daqui que foi tirado o sustento para a construção de uma família que, apesar de tantos soluços, posso qualificar de maravilhosa. Não tive o privilégio de me chamar de rondoniense, mas certamente sou doido do Jaru. Não tenho dúvida disso. Aqui nasceram meus irmãos Igor e Fernanda. Mais tarde, meu irmão Vitor. Eu e o Frederico tivemos o privilégio de nascermos nas paragens do Nordeste. Eu na Bahia, o Fred na Paraíba. Daqui, em 1986, sai o Vinícius, com 9 anos de idade, para repetir a migração do Dr. César, que foi cedinho estudar lá no Antônio Vieira e estudar na Bahia. Acabei virando administrador, por conselho do meu pai. Eu me lembro que os professores estavam para fazer o vestibular, eu já tive essa conversa com ele. Eu achei que ele me deu o conselho porque ele queria que eu passasse no primeiro vestibular, dizendo que não. E ele me disse: não, rapaz, eu quero, faça administração para você dormir com a cabeça tranquila. Eu fiz administração, depois fiz contabilidade. Eu não durmo com a cabeça tranquila. O conselho dele não deu certo. Não deu certo. Não, eu virei auditor e aí minha cabeça, meu Deus do céu, é tanta confusão. Acabei virando administrador. Me formei em contador, sou especialista em finanças internacionais pela Universidade da Califórnia em Berkeley, mestre em design pela César School, sou doutorando em engenharia de produção pela Unicinos. Como eu falei, a educação é um valor realmente muito relevante para mim, exerço a profissão de contador. Mais tarde saiu Igor, também repetindo o movimento em 1993 para a Bahia, forma-se advogado na Federal da Bahia, escola do meu pai, ele realizou. Eu queria ter sido advogado. Uma das coisas que eu queria ser advogado é que eu lembro que meu pai todo ano ia para Salvador para comprar terno de linho, e eu queria usar terno. Eu falava: se eu não for advogado, eu não vou poder usar terno. Então, eu quero usar terno. Eu virei auditor e auditor usava terno, até pouco tempo atrás. Hoje eu uso camiseta para trabalhar. Os tempos mudaram bastante. O Igor se formou advogado na Federal da Bahia, muito inteligente, estudioso. Eu sempre fui mais não sei qual é o adjetivo, né? Mas eu sempre estava enrolado, né? O Igor se formou mestre em Direito pela Universidade de Londres, hoje é advogado, atua no mercado de capitais em São Paulo. A Fernanda, a filha mais nova, carrega o legado do direito do pai. Sai de Rondônia em 1998, faz direito, primeiro na Universidade de Salvador, Unifax, mas ela era determinada a fazer direito na Universidade do pai. Ela foi lá, fez vestibular 6 meses depois na Federal da Bahia e se formou também na Universidade do pai. Trilhou diversas funções na carreira pública. Ela foi a única que seguiu o legado do meu pai e da minha mãe, que é seguir a carreira pública. Trilhou diversas funções, tendo atuado inclusive no Ministério Público aqui do estado de Rondônia, aqui na cidade. Hoje é analista do Tribunal de Justiça da Bahia. E eu creio que eu vou ver minha irmã juiz ainda, colega de alguns de vocês que estão aqui. Certamente, porque uma das coisas que meu pai me ensinou é que quando a gente quer uma coisa, a gente tem que batalhar, porque a gente vai conseguir. Então eu tenho certeza que ela vai chegar lá. O Fred também resolve seguir assinando o pai, advogado formado na Paraíba, mestrando em Direito pela Universidade do Minho, migra para Portugal, onde mora hoje, terra original dos seus antepassados, por parte de pai, onde é advogado, inscrito e atuante na ordem e reside na cidade de Braga. O Vitinho, que está ali na frente, está aqui no Jaru, é o único que sobrou aqui no Jaru, o resto, meu pai se cortou tudo para fora. Ele é o outro filho que resolveu não seguir a carreira do direito. Então, dos 5 filhos que meu pai produziu, 2 resolveram não seguir a carreira do direito. E o Vitinho, sem saber, está realizando o sonho dos meus avós. Os meus avós queriam que meu pai fosse médico. E o Vitinho hoje faz a faculdade de medicina, também realizando esse sonho dos meus avós. A fundação da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional aqui de Jaru, meu pai conta essa história dos sapatos, mas eu acredito que a vida é sobre legados, é sobre história, é sobre a celebração de tudo que a gente constrói. Então, quando meu pai chega aqui em 1982, mais à frente, eu me lembro das histórias, eu me lembro dos nomes dos advogados. Fazendo a leitura, eu vou me lembrando, né, do Dr. Airan, do Dr. Aparício, que era, junto com meu pai, à época, era um dos grandes advogados aqui da região. Mas eu vou fazer uma leitura rápida, né? O primeiro advogado a se instalar em Jaru, ele trabalhava na prefeitura por designação do então governador Jorge Teixeira, foi meu pai. O Dr. Francisco César Trindade Rego, como vocês chamam de Dr. César,
Na sequência veio o doutor Antônio das Graças e sua esposa Aide das Graças. Chegou então o doutor Aparício Paixão Ribeiro, finado doutor Aparício, grande advogado aqui da região, no final do ano de 1980. Doutor Bartolomeu Nogueira, doutor Francisco Canindé Ferreira, doutor João Siqueira, doutor Irineu Ribeiro da Silva, doutor Airan Fernandes Lage. Militava também aqui na comarca o doutor Tomás Corrêa, que está aqui sentado, mas não chegou a participar da formação. E a comarca de Jaru foi fundada no dia 28 de junho de 1982, com o primeiro juiz tomando posse no dia 26/7, um mês depois. Já no mês de setembro de 1982 aconteceu a instalação provisória do fórum. A associação foi fundada logo depois da chegada do doutor Aparício. Aquela ordem dos advogados do Brasil que tinha aquele grupo de advogados que talvez fossem 5, hoje são mais de 280. A cidade do Jaru tem diversas universidades e faculdades. As pessoas não precisam mais sair daqui para estudar, como eu tive que sair daqui com 9 anos de idade para estudar em Salvador, porque eu corri o risco de perder o ano. Na época já tinha quase 3 meses de greve e eu tive que ser exportado para a Bahia para poder estudar, porque senão eu ia perder o ano. É bonito ver a cidade da forma como está. A cidade está bonita. Me dá um prazer e uma emoção muito grande percorrer as ruas da cidade, me lembrar de cada esquina, de cada uma das coisas que tive o privilégio de viver. Ao longo do caminho tenho aprendido que mais importante do que ter respostas é ter na sacola do caminhão de boas perguntas. É ter interesse pleno e genuíno pelas pessoas. Porque mais que feitos e conquistas, o que fica são as pessoas. É relembrar das histórias com riso no rosto ou lágrima nos olhos. É fazer uma oração com a dona Quietinha e parar uns minutos do dia para ouvir o que ela tem a nos dizer e nos ensinar. Passar na casa de cada um dos amigos que fizemos, apresentar a nossa família, relembrar e celebrar nossas vidas em prece silenciosa, em oração de agradecimento. Passar na casa do Elião e da Regina, para rever a Sumaia, e que minhas filhas possam ouvir um pouco mais sobre quem é esse tal de Jaru, que é de onde o pai delas veio. Tomar um café na casa da tia Naí, na tia Lourdes, na dona Luzia, conversar sobre as incertezas da vida com o meu saudoso Heraldo, celebrar a vida com a tia Alzira, comer a comida de afeto e se permitir ser cuidado por Safira, retribuir de volta cuidando da Gabi, porque o mais importante na vida, de verdade, são as coisas mais simples. É a nossa origem, o nosso porto seguro, todas as lembranças e memórias afetivas que construímos ao longo de nossas vidas. É, acima de tudo, se permitir amar plenamente, sem medo, mas se deixar ser amado. Porque em uma jornada, mais importante do que saber para onde se vai, é nunca esquecer de onde viemos, como começamos, nosso ponto de partida. Obrigado, Jaru. Obrigado, jaruenses, por uma vida plena, por tantas realizações, carinho e amor com meu pai, nosso pai, o vovô da Malu, da Cacá e da Liz. É daqui que viemos, de onde verdadeiramente sempre seremos. Muito obrigado, Jaru. Muito obrigado. Quantas emoções, Dr. César, público presente. As homenagens não param por aí. Eu convido os colaboradores para apagarem as luzes e juntos vamos assistir o pequeno vídeo. Meu querido amigo Dr. César, que a sua história se confunde com a instauração do Poder Judiciário e da Defensoria Pública de Rondônia, todos nós sabemos. Mas neste dia eu gostaria de ressaltar a sua essencial participação na história
de jovens advogados e advogadas no início de suas carreiras ou durante o estágio da faculdade. Quero, em nome destes colegas, dizer que é uma honra ter estado trabalhado ao seu lado, sob a sua orientação. E a minha gratidão pessoal é pelo Senhor ter aberto as portas do seu escritório, da sua casa e da sua família, permitindo que na minha história o Senhor tenha participado de um dos mais importantes capítulos. Gostaria muito de estar aí hoje fisicamente para dar-te um grande abraço, mas peço que se sinta abraçado por mim e por minha família. Um grande beijo no seu coração, que Deus continue lhe abençoando e protegendo. Boa noite, meus amigos de Jaru. Boa noite, meu amigo Roger. Obrigado pelo convite por estar aqui hoje podendo falar de um amigo em comum, de um grande professor, de um grande mestre. Falar aqui do Dr. César. Tenho muito carinho pelo Dr. César. O Dr. César é uma pessoa pela qual eu sempre tive uma grande admiração desde a minha adolescência, quando pensei em fazer o curso de Direito, me ouvia já advogando e eu ali ainda estudando no ensino médio. Então, eu sempre tive uma grande admiração por ele como na qualidade profissional. Já vi vários jogos dele. Então, eu tinha por ele um grande espelho. Formei e tive a grata satisfação de, um ano e meio depois, poder trabalhar com ele lá na defensoria. Na época era eu, a doutora Rafaela e o doutor Magno, que trabalhávamos ali. Ele era o único que era defensor e a gente era assistente. E ele nos ensinou muita coisa, ensinou a nós garra, dava muita autonomia pra gente, entendeu? E isso foi de grande valia pra gente na época. Então ele não só era aquela pessoa que ensinava, mas dava autonomia, dava liberdade pra gente tomar decisões. Então, te devo muito, César, te devo muito pelo aprendizado, te devo muito pela amizade, pelo carinho, pelo respeito. Quantas conversas a gente trocou afora, questões profissionais. Então, tenho por você um grande apreço, meu amigo. Hoje eu estou mais distante, mas ainda assim a gente, quando pode, se conversa. Então, eu hoje quero só te parabenizar pelo seu jubilamento. Deus já te abençoou muito até aqui, que continue te abençoando. Sou seu fã, fui seu fã e continuarei. Deus o abençoe sempre, amigão. Fica com Deus. O César, meu amigo, o companheiro, nesse momento em que a Ordem utiliza aqui para te homenagear no teu jubilamento, eu aproveito aqui para externar aqui a minha satisfação, a minha gratidão e a honra de ter te conhecido e ter participado junto contigo das atividades da Ordem, você como conselheiro, como advogado, enfim, né, durante boa parte da minha gestão à frente aqui da Ordem, foi sempre um companheiro, um amigo, e fora da Ordem também, nós temos na tua figura a figura de um pai, de um amigo, companheiro para todas as horas fáceis e difíceis, né? Infelizmente hoje eu estou fazendo essa homenagem aqui por não ter condição de estar presente em razão do compromisso inadiável que eu tenho fora do país, inclusive, mas eu gostaria de deixar registrado aqui a minha satisfação, o meu amor, o meu carinho por você, inclusive aqui junto com o meu neto, te desejando saúde e felicidade, que Deus te abençoe, meu irmão, e que pode contar com a gente pro que der. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da OAB Subseção Jaru, doutor Roger, pessoa a quem eu cumprimento neste momento, estendendo os cumprimentos aos demais colegas da subseção, autoridades presentes, os meus sinceros cumprimentos. Me sinto por demais honrada em participar desta solenidade de jubilamento
Falar de alguém tão especial como meu preclaro colega Francisco César Trindade Rego é de muita responsabilidade, considerando o amigo e o profissional que é. Faz-se necessário tecer alguns comentários. A nossa relação de amizade não se resume apenas na esfera profissional, vai mais além. Companheirismo, amizade, padrinho, irmão, família. Isso, família. Dr. César é para os meus filhos o tio mais presente que os consanguíneos. É o amigo que me socorreu quando ameaçada em razão do exercício profissional, me estendeu a mão, tomou para si as dores, ignorando, inclusive, os comentários do tipo: ah, não existe ameaça, ela está querendo aparecer. Quando na realidade ele havia presenciado o estado em que hoje minhas filhas ficaram ao atender o telefone, ocasião em que a ameaça velada se estendia aos meus familiares. Senhores, falar das qualidades do Dr. César não é fácil. Ficaríamos aqui a noite toda. Infelizmente, hoje, a minha condição física e emocional não me permite prolongar muito. Mas mesmo assim, quando listada a homenageá-lo, não pude dizer não. A emoção falou mais alto. Passou em minha mente um filme. Quantas emoções afloraram. Impossível enumerá-las. Mas bem, ele sabe de todas as emoções pelas quais eu falo. Meu caro amigo e colega Dr. César, por décadas testemunhei sua dedicação em sua trajetória para com a advocacia, sempre marcada pelo denodo, lisura, com comprometimento com a ética, com a responsabilidade, mas principalmente com amor à sua credencial, sempre primando pelo melhor e pela melhor defesa de seus constituídos, laborando com o mesmo denodo nas causas gratuitas. Valeu muito a pena o nosso convívio, aprendi muito, pois você, nobre colega Dr. César, me deu forças para continuar nessa caminhada. Vossa Excelência contribuiu para manter a ordem e a democracia no país, e isso é uma verdadeira conquista, uma homenagem pelos trabalhos prestados à sociedade. É como se todo o esforço na carreira e nos seus estudos fossem recompensados. Somos, sim, o porta-voz da justiça e sempre seremos. Sua caminhada profícua o fez merecedor dessa homenagem, reconhecimento da sua profissão, da nossa profissão. Essa trajetória que você percorreu nos serve de inspiração, nos faz ficar mais responsáveis daquilo que temos pela frente, para que a advocacia tenha cada vez mais avanços e mais futuro em prol da profissão e de toda a sociedade brasileira. Para finalizar, gostaria só de acrescentar que o nosso preclaro colega Dr. César foi o primeiro presidente da OAB Jaru, antes mesmo de ser instituída a subseção. Foi instituída como Associação de Advogados de Jaru, da qual ele teve o trabalho de fundar e de presidir. Só depois de um tempo que se vislumbrou, então, a criação da OAB Jaru. Minha eterna gratidão a Vossa Excelência, Dr. César, se hoje estou onde estou, há mais de 30 anos que me permitiu na caminhada da advocacia rondoniense, devo a Vossa Excelência. O Senhor é uma pessoa que dignifica a nossa profissão, não só a mim, mas creio que muitos dos colegas hoje militantes em Jaru passaram pelo seu escritório na condição de estagiários
Eu não tive a oportunidade de ser sua estagiária, mas tive a oportunidade de dividir contigo o mesmo escritório. E por anos trabalhamos à noite, dentro de um escritório improvisado, no meu quarto da minha residência. Isso olhando o seu lado família e meus filhos pequenos. Nós tínhamos essa tarefa. Muito me orgulho dos anos em que trabalhamos juntos, da nossa amizade, do companheirismo, de tudo quanto nós tivemos o privilégio de viver enquanto advogada em Jaru. Nossas sinceras homenagens pelo profissional que é, pelo homem de caráter digno de todo respeito e digno dessa homenagem. Meus sinceros agradecimentos e fica aqui registrado a minha eterna gratidão. Muito obrigada. Oi, pai, tudo bom? Passando aqui para parabenizar por esse momento tão importante na sua profissão e muito mais que parabenizar, agradecer por ser inspiração, um profissional tão atuante, tão reconhecido e por ser também exemplo na minha carreira. Afinal também sou advogado e também tive esse mesmo espírito desbravador de sair da minha terra para enfrentar outros desafios. Estou aqui do outro lado do oceano, então deixo aqui o meu abraço, o meu beijo e parabéns por essa honraria, por esse momento, e muito obrigado por ser inspiração para tantos advogados com a sua carreira tão brilhante. Um beijo e até logo. Meu pai, parabéns pelo seu jubilamento e por sua história de sucesso na advocacia. Eu vim aqui para lhe dizer que o senhor é uma grande inspiração profissional para mim. Fique com Deus, de sua filha, Fernanda. Oi, meu pai. É sempre uma felicidade ser homenageado. Com certeza, essa homenagem representa um reconhecimento de toda a sua trajetória profissional. Desde a luta no início aí, da advocacia em Jaru, na construção da OAB, do Poder Judiciário de Rondônia, na ideia de levar a justiça para as pessoas, para aquelas que estão mais desamparadas, e também de não permitir que acontecesse o excesso de justiça. Esse é o dever do advogado, né? E essa é a prerrogativa que o advogado tem sempre que exercer. Não tenho dúvida que você exerceu isso sempre com a maior honestidade e probidade possível. Isso muito nos orgulha. Que essa jornada foi muito árdua. Eu posso e me recordo das inúmeras noites em que você estava trabalhando e que nós sentimos a sua falta. Só a sua família é testemunha do quanto que você trabalhou e do quanto você dedicou à sua profissão. Mas eu acho que o mais importante em toda essa história é a sua generosidade. É a sua generosidade em acolher inúmeros advogados ao longo do caminho. De cabeça eu lembro aqui da doutora Hilda, da doutora Marta, do doutor Silvio, mas com certeza foram muitos mais. E esse acolhimento, essa sua generosidade para com seus colegas é que levam a essa homenagem tão bonita. Infelizmente eu não posso estar aí, mas pode ter certeza que estou de alma, de coração. Um beijo, um abraço afetuoso no senhor e que, enfim, e que esta jornada continue, agora como filho, como pai e principalmente como avô. Que essa jornada continue e aí que o senhor tenha muitos mais anos de vida com muita alegria e muita felicidade. Um beijo. Meu querido irmão Francisco Sé, tivemos o privilégio de ser criado por nossos pais na imensa fé em Deus, com muito amor e união. Essa união e amor fortaleceu a nossa irmandade e o nosso crescimento como seres humanos. São muitas lembranças e memórias desde nossa infância até hoje. Sempre estivemos juntos, compartilhando todas as experiências, sendo humanas parceiras. Eu tive o privilégio de ser acolhida por ti
como chamamos em família, por socorro, quando vivi um ano em Porto Rico, trabalhando no hospital de lá como enfermeira. Chico mostrou-se um irmão cuidadoso, amoroso e protetor, e eterna gratidão. Gratidão por sermos tão unidos e estarmos sempre compartilhando em família nossas viagens. Nesses últimos anos, temos feito com o nosso pai muitas viagens para o Bom Jesus da Lapa, as nossas cidades de origens, como Macau, Brasil de Pontas e Peru. Viagens essas que são a repetição de nossas romarias peregrinações desde a nossa infância com nossos pais. Vale ressaltar também que temos vários rituais de frequentar a igreja do Senhor do Bonfim no final do ano e no início do ano. Ao nosso querido irmão, eu só tenho a agradecer pelo sobrinho e afilhado que ele deu de presente. Sobrinho esse que são como se fossem meus filhos. Gratidão por ser esse ser humano que valoriza tanto a família e consegue acolher a todos os nossos parentes, estejam onde estiver. Gratidão, Chico, por ser esse irmão cheio de amor e tantas mensagens dentro de Deus, de união e de felicidade. Eu te amo muito, que você seja sempre muito feliz e que Deus esteja sempre presente em seu coração. Gratidão, gratidão, gratidão. É privilégio de quem vê a vida com o coração. Pra quem sabe ver nas coisas mais simples, imensidão, beleza rara no que é comum. Gratidão, transforma nossos dias cinzas em inspiração, expande luzes coloridas nessa escuridão de tantas invenções pra tentar ser feliz. Abre a porta e acha no meu coração. Parabéns, Chico. Meu irmão amado, você é um vitorioso. Estamos aqui para me homenagear e super feliz de poder lhe dizer o quanto lhe amo, que o meu amor é incondicional e lhe agradeço imensamente por todo o carinho conosco, com o nosso velho pai, que eu sei que uma ilha de onde está me abençoando, e eu desejo que o Bom Jesus da Lapa sempre lhe proteja e lhe ilumine. Te amo muito. Beijo, meu irmão. Um abração, meu irmão Chico. Que Deus me proteja e merecidamente você está sendo homenageado. Aqui eu, nosso pai, nossa irmã Flor, lhe mandamos um grande beijo e felicidades. Muito sucesso para você. Deus te abençoe. Eu te amo. Eu te amo, Francisco, meu filho amado. Obrigado mais uma vez a vocês todos. Que Deus abençoe cada um de vocês, as vossas famílias. E infelizmente, vou voltar a repetir, não achei meus pés de sapato aí. Vou continuar em Jaru. Agora temos um coquetelzinho aqui, que é uma oferta também da OAB, na homenagem pra gente, por vocês terem aturado a gente nesses discursos longos durante todo esse tempo. Deus vos abençoe muito, 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 muito mesmo. Eu quero te dar o exemplo do meu pai, 98 anos de idade. Acabei de voltar agora de um périplo com ele pelo interior da Bahia. Foram 15 dias maravilhosos. Saímos de Vitória da Conquista de carro, fomos a Bom Jesus da Lapa, Lençóis, Macaúbas, Brumado, Rio de Contas, Ibitiara, Ibicoara, um monte de cidadezinha assim, interior
cada coisa maravilhosa que a gente via. Ele sempre desce na igreja, reza, faz as orações dele, ajoelha, volta, reza novamente, não se dá por satisfeito, volta novamente para dentro da igreja. É um amor de gente, é um ser humano assim extremamente maravilhoso, muito abençoado, cheio de saúde, cheio de garra e cheio de dano. Deus os abençoe muito, 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 muito mesmo. Muito agradecido a todos. Um abraço em cada um especialmente. Muito bem, eu convido a todos para estarem à frente da mesa ali, todos os que estão aqui na mesa, vão na mesa para estarem ali à frente. Vamos para o homenagem. Eu convido o Dr. Guilherme Gonçalves para fazer a entrega ao Dr. César da réplica do requerimento e das razões de criação da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, da comarca de Jaru, contendo 4 laudas, datada em 15 de março de 1988. Isso, como já foi dito aqui, a subseção de Jaru só existe porque um advogado lá atrás solicitou a seccional que se instalasse uma subseção em Jaru para que a advocacia exercesse efetivamente o seu mistério. Então, essa é uma cópia do requerimento que foi feito pelo Dr. César, assinado pelo Dr. César, a seccional para que a nossa subseção fosse instalada. Eu passo a palavra ao presidente da subseção de Jaru, Dr. Roger Monteiro. Vou só pedir para vir aqui, que é um momento muito especial. Até tinha pensado num discurso, mas muitas emoções. Eu vou pedir licença a todos para dispensar a fala do meu discurso, do César. Acho que a sua vida fala muito mais. Quero, em nome do nosso grande juiz, do TUC, Antônio Arrigo, estão todos aqui presentes, em nome do meu amigo Marcos Zani e toda a autoridade aqui dispositiva. César, eu não conseguiria fazer um discurso espontâneo, escrevi um discurso, dispenso ele, porque o momento é muito lindo, é Vossa Excelência que merece esse momento. Mas eu queria dizer, como todos disseram aqui, e é o que te destaca, é a gratidão, é o amor, é a generosidade. E hoje eu estou advogado por causa de Vossa Excelência, falei isso já, vou deixar público aqui, um júri muito antigo, 3 e 4 de abril de 2007. Nunca sei esse dia. Eu, servidor do Ministério Público, olha só, fui assistir o júri assessorando o promotor da época. E estou lá assessorando o júri, foram 2 dias de júri. Acabou 4h44 da manhã, César. Lembra? Lembro. E eu tinha 3 advogados de fora. Veio um de São Paulo, especialista, era o cara do júri. Veio um de Goiás, né? Isso. E veio um de Belo Horizonte. E tinha um lá de Jaru. Eu estava esperando os caras de fora falar, né? O promotor, confesso que foi uma das melhores atuações do Ministério Público que eu vi até hoje. Perfeito, magnífico. Os rapazes de fora, os colegas, fizeram uma boa atuação. Mas na hora que o César levantou, que ele pegou a toalha, nunca esqueça, a toalhinha no ombro, pegou a toalhinha no ombro, pegou no ombro da toalhinha, eu fiquei impressionado. Eu falei, que é isso? Tinha aquele grupo Patamo lá, né, que na época cercou tudo, muita gente, lotado, era um converseiro, lotado a Câmara de Vereadores, cabine de dentro, fora, televisão, passando aquela, filmando, tudo barulheiro, ele nos falou todo mundo em silêncio. Foi um silêncio ensurdecedor. Você escutava todo mundo assim, parado, olhando, falei,
E o meu sonho é um dia fazer isso. Eu não quero, esquece a pública, eu quero ser advogado, eu quero ser criminalista, eu quero ser um tribuno, eu quero um dia fazer um júri. Não fico, vou me formar, não fico um dia mais como servidor público, eu vou ser advogado igual o Dr. César. Isso que me inspirou o Dr. César, em ser advogado. Me formei dia 16 de dezembro de 2010. Peguei férias, peguei todo tipo de licença que eu tinha acumulado naquele período. Liguei para o senhor, estou na Bahia, estou indo aí falar com o senhor. Fui lá em Salvador, tive a honra de ser bem recebido, um carinho sem igual. Minha esposa passou mal, com a insolação, nunca tinha enviado na minha vida, para canto nenhum. A Só de Paraná, SPF, UTS, mas nunca tinha ido para canto nenhum. Fui na Bahia, o sol demais na praia, insolação. Sua esposa com carinho, nos acolheu como filhos, tratou, cuidou. Contei histórias para o Senhor. Voltei, pedi exoneração do Ministério Público e fui seguir o meu sonho. Hoje, graças a Deus, não consegui ser ainda o gigante que o senhor foi, mas tenho a alegria de ver tão longe porque estão nos seus ombros, no ombro gigante, que a gente consegue chegar muito além. Sou feliz, de ser advogado hoje, de ser criminalista, de defender e busca cada dia, Dr. César, seguir os seus passos. Como presidente, quantas ligações recebi do senhor com carinho, aconselhando, orientando. Esse é o Dr. César. Obrigado a Deus por ter colocado o senhor em Jaru. Sem o senhor, Jaru não seria o mesmo. Desde tudo que foi feito no Poder Judiciário, desde o Legislativo, o Executivo, o senhor compôs e ajudou ao senhor a construir. Hoje, o COAB é forte e respeitada em todo o estado de Rondônia, inclusive no Colégio de Presidentes, deve a sua atuação forte e brilhante. Obrigado, Dr. César, e parabenizo o senhor mais uma vez, que Deus cumpra o seu ano e tenha mais de 99 anos, para podermos cuidar da cidade celebrando aqui. Obrigado. Amém, amém. Todos podem voltar aos seus lugares, por gentileza. Em posição de respeito, eu convido a todos para em pé cantar o hino e Estado que com orgulho exaltaremos enquanto nos palpita o coração azul. Nosso céu é sempre azul. Que Deus o mantenha sempre igual, cristalino, muito puro e o conserve sempre assim. Aqui toda a vida se encalana, de belezas tropicais, os nossos lados
nossas matas, tudo enfim. Aqui, toda a vida sem galã, de belezas tropicais, nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo enfim. Nossas matas, tudo enfim. Tudo enfim. Com a palavra, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, Dr. Márcio Melo Nogueira. Tendo vivido aqui um dos momentos mais marcantes da minha presidência na Ordem, uma memória afetiva que eu levarei para o resto da minha vida, eu declaro encerrada esta sessão solene. Com ela já encerrada, eu convido a todos para irmos lá na frente. Nós faremos aqui um gesto simbólico que é marcar na entrada da subseção este ato que fez com que surgisse a OAB em Jaru, assinado pelo Dr. César, querido Chico. Então vou convidar todos para irmos lá à frente, para nós vamos colocar na parede esse marco histórico da fundação da OAB de Jaru, e na sequência também estão convidados e convidadas para irmos aqui ao salão ao lado, bater um papo, beber alguma coisinha, comer também, né? Obrigado, gente, boa noite, vamos lá. Vai mais forte. Que eu vi ali também. Muita gente. Eu vim pra ver tudo. Aqui, ó. É aqui. Vamos tirar com jeitinho. Foi emocionante. Presidente. Chico, né? Você sabia que o nome do homem era Chico, Nathan? Sabia que o nome do homem era Chico? Já ouvi muito essa palavra. Pior que eu morava em frente um do outro, era Chico toda hora. É Chico pra lá, Chico pra cá. Dois, três, registrado o marco histórico da criação de Jaru. Muito obrigado. Aí é que eu não vou embora mais de jeito nenhum. Ali estão os originais, uma cópia está nos arquivos, né? E ali estão os originais lá dentro.
Deus abençoe a todos. Amém, Muito amém. obrigado. Vamos todos, então, convidados aqui para irmos todos ao salão ao lado. O César, eu passei lá no Caceira há pouco e achei 2 sapatos lá. Sabe? Não são os meus. Tu vai embora, né?